quando fala de relação com a cultura, o que o pessoal logo quer saber? Crente pode fazer tatuagem? Crente pode usar piercing? A mulher pode usar roupa decotada ou não pode? Essas coisas que a gente vai ver mais à frente. Mas antes, para a gente chegar lá, a gente precisa ter um pouquinho de base para a gente saber onde a gente está. Porque tem certas perguntas que na nossa cultura fazem sentido, que em outras culturas não fazem sentido nenhum. Por exemplo, né, os biquínis que as mulheres usam na praia. Hoje é normal uma mulher ir para a praia de biquíni com os biquínis que é quase nada. Na nossa cultura isso é normal, a gente não concorda, a gente acha que a mulher cristã deve ter modéstia, não sei, né? Mas na nossa cultura isso está estabelecido. Agora, se você voltar 50 anos no tempo, ninguém questionava isso, porque nenhuma mulher usava, ou os homens com aquelas sunguinhas minúsculas na praia, ninguém usava isso. Então, assim, não era uma questão da época. Então, para a gente entender as questões da nossa época, a gente precisa entender um pouquinho mais atrás como a igreja tem se relacionado com a cultura na história. Então, há 15 dias atrás, eu falei sobre a relação na patrística. Por quê? Por que eu estou fazendo esse exercício que é um pouco chato, um pouco pesado, mas que é importante? A minha intenção é ficar na nossa mente que essa questão é algo que a igreja sempre se debateu e que não permite respostas fáceis. A gente é muito viciado, né? Me desculpa a franqueza, mas assim, nós somos uma geração tola que pouco reflete, pouco estuda, pouco lê e se impressiona com qualquer coisa. Então, a gente tem dificuldade em não ter respostas prontas. A gente quer tudo miojo. Aperta lá 3 minutos no micro-ondas. Esses dias botaram um mercadinho daquele lá no prédio onde eu moro, sabe esses mercadinhos de condomínio? Aí, outro dia, eu fui comprar um negócio lá, né, aquela emergência que falta as coisas e o mercado está fechado, aí tu vai lá tarde da noite, aí tinha lá arroz com costela congelado, lasanha, um monte de prato. Eu falei, meu Deus, o pessoal está congelando tudo. Salva na hora do sufoco, né? Mas assim, o cara vai lá, em 3 minutos, aperta, tem arroz com costela, com não sei o quê, um monte de coisa. Só que a vida não é assim. As coisas são mais complexas. Então, as pessoas muitas vezes querem respostas assim. Crente pode fazer tatuagem? Sim, não. Crente pode ouvir música do mundo? Sim, se é que existe música do mundo, mas isso é outra discussão. Pode ouvir música não cristã? Sim ou não? Eu digo isso porque assim, eu nunca ouvi música de outro mundo. Se alguém ouvir, depois me conta. Eu só ouvi música desse mundo, mas se alguém ouvir música de Marte ou de Júpiter, depois me conta, que deve ser bem interessante. Eu, como músico, acho legal, mas, enfim. Então, as pessoas querem respostas assim, pá, pum. Porque nós somos uma geração pouco reflexiva, para ser mais gentil do que eu fui na pregação. Então, só que a gente precisa construir o nosso pensamento, a gente precisa de um exercício um pouco mais elaborado para entender as coisas. E o que eu quero que fique na nossa cabeça essa manhã, além de um monte de coisa que eu vou falar agora, e que eu vou precisar da paciência de vocês, é que assim, essa discussão não é tão simples e não permite respostas tão bate-pronto assim. A gente tem que pensar, a gente tem que refletir, e a gente tem que ter o que eu vou falar à noite, que é humildade para reconhecer que outras pessoas que são tão cristãs como nós têm pensamentos diferentes. O que eu preguei hoje de manhã não dá para divergir. Não tem como. Eu vou seguir Jesus do jeito que eu quero, eu vou seguir Jesus e não vou tomar minha cruz. Não, ele falou isso, acabou, não tem conversa. Mas isso aqui tem conversa. Então, a gente precisa ter humildade, que eu acho que é uma coisa que falta muito a nós como cristãos, é a humildade de reconhecer o valor do outro, reconhecer que o outro tem algo a acrescentar, mesmo que a gente tenha divergência em um ponto ou outro. Então, vamos pedir ajuda dos universitários? Aqui esse material aqui, irmãos, está escrito aqui pequenininho, mas eu vou mandar o material, vocês vão poder ver. Está escrito aqui, Franklin Ferreira, é o diretor do seminário Martin Butzer, onde eu estudei, foi até meu orientador no meu TCC, e ele passou esse material para a gente. Eu vou tirar alguns spots, assim, alguns trechos do material dele. Aí só uma definição de cultura. Ele diz assim, em sentido amplo, refere-se ao cultivo. Cultura e cultivo têm a mesma raiz, não é à toa. De hábitos, interesses, língua e vida artística de uma nação, histórias, símbolos, estruturas de poder, estruturas organizacionais, sistemas de controle, rituais e rotinas. Então, a cultura ela envolve praticamente tudo que existe na nossa vida cotidiana. Tudo que caracteriza uma realidade social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade. Valores, atitudes, crenças e costumes. É por isso que eu falo que assim, a revolução sexual, que a gente vai ver em aulas mais à frente, que eu já falei aqui na igreja, final da década de 60 e da década de 70, mudou muito os valores, crenças e costumes da nossa cultura. Na verdade, do Ocidente como um todo. Então, tem coisas que há 50 anos atrás eram inadmissíveis que hoje são normais. Por exemplo, exaltação da homossexualidade em campanhas publicitárias. Isso há 50 anos atrás não existia. Hoje é normal. Hoje
a gente denuncia como pecado, mas a cultura assume como normal. Né? Você botar a família dentro de uma lata de conserva, né, e zombar da família como foi feito no Carnaval, e isso não existia há algumas décadas atrás. Mas a cultura, ela move, e a gente precisa saber como cristão, como se relacionar nessa cultura. Só para relembrar, pode passar, Júlia. Semana passada eu trouxe essas 4 perguntas que norteiam um pouco do que a gente está vendo aqui. Como cristãos, devemos nos ver na cultura ou fora dela? A gente refletiu um pouquinho que a gente faz parte da cultura, a gente não tem como se isolar da cultura e viver em outro mundo. Devemos ignorar a cultura e isolar ou transformá-la? Como a gente vai ver hoje, uma das formas de encarar isso é que nós somos agentes transformadores na cultura em que estamos inseridos. Como responder a essas questões à luz das Escrituras e qual a relação entre o Evangelho e a cultura? E para ajudar a responder essas perguntas, eu vou pedir a ajuda desse belo senhor aqui, esse homem lindo. Claro que eu estou sendo irônico, mas esse autor já falecido, ele escreveu esse livro ali, está em inglês, Cristo e Cultura, que é um dos maiores referências dessa relação do cristão com a cultura do século passado. Lá no final, vocês vão ver que há questionamentos ao pensamento desse autor, Richard Niebuhr. Mas é muito interessante a maneira como ele mostra as 5 formas que ele coloca do cristão se relacionar com a cultura. E aí, se Deus permitir, semana que vem a gente vai ver uma crítica a isso, uma forma bem interessante, mas a gente vai falar isso mais à frente. E são essas 5, pode passar. O Cristo contra a cultura, o Cristo da cultura, o Cristo acima da cultura, Cristo e cultura em paradoxo, Cristo transformador da cultura. O que ele quer dizer? Eu botei esses ícones aqui. O que esse ícone aqui, alguém consegue identificar o que significa? Versus. Versus significa alguma coisa que está contra. Então, essa primeira leitura da relação de Cristo com a cultura é uma relação de combate. Cristo contra a cultura. E a gente viu 15 dias atrás que alguns autores lá dos primeiros séculos da Igreja Cristã já tinham essa postura. Cristo contra a cultura. E esse aqui, apertando a mão, significa o quê? Oi? Acordo, junto. Então, significa o quê? Esses outros eles já têm uma visão diferente. Eles entendem que Cristo e cultura devem caminhar juntos, que Cristo e cultura devem... O cristão deve ler a cultura e participar dela de forma meio sem filtro. Cristo acima da cultura, o que é isso aqui? O que o guarda-chuva faz? Ele te protege, ele te cobre. Mas aqui é no sentido de que ele está acima, ele está sobre a cultura. Cristo e cultura em paradoxo, as 2 arminhas ali, as 2 espadas. Guerra. É guerra. É esse o sentido. E esse aqui? Será que alguém pega essa última aqui? Esse aqui é mais desafiador. Vitor foi muito rápido. É o quê? O que Jesus fez lá no casamento de Caná da Galileia, primeiro milagre público do Senhor, primeiro milagre de Cristo? Ele transformou água em vinho. Então, esses aqui entendem Cristo como transformador da cultura, que pega uma cultura que é água e transforma em vinho, com umas certas limitações, não é uma visão ingênua, mas é bem interessante. Então, a gente vai se guiar por isso aqui. Volta uma, por favor, Júlia. Que é as 5 categorias que esse autor coloca nesse livro, que virou um clássico do entendimento da relação do cristão com a cultura. Pode passar. Pode passar. Primeiro, Cristo contra a cultura. Isso aqui, irmãos, eu peguei... Quem desejar se aprofundar, quem tiver a loucura de se aprofundar nisso, mas é interessante. No material tem esse link aqui do seminário JMC, que é Manuel da Conceição, acho que é José Manuel da Conceição, é um reverendo presbiteriano, é isso, né? Que você pode digitar isso aí, você vai achar esse artigo completo. Eu peguei só alguns trechos. Aqui está a mais inflexível visão com a cultura. A contrapartida da lealdade a Cristo e aos seus irmãos é a rejeição da sociedade cultural. Uma linha clara separa entre a fraternidade dos filhos de Deus e do mundo. Esses daqui pregam o seguinte: não dá para ser crente e ter qualquer relação com a cultura. A nossa relação é totalmente de aversão à cultura, não tem nada que presta. Então, eu estou aqui, a cultura está lá, o cristão não pode ter nenhum diálogo com a cultura. Pode passar. Isso aqui eu falei há 15 dias atrás. Tertuliano foi um pensador lá do início da igreja, e ele é alguém que tinha essa postura. Ele fala, este foi o mal de Atenas. O que era Atenas? Quem lembra aí que eu falei há 15 dias ou já sabe? O que era Atenas no contexto dos primeiros séculos? Exatamente. E Atenas, tanto é que em Atos 17, Paulo prega em Atenas, era
a capital cultural do Império Greco-Romano. E como o Nelson falou muito bem, Roma dominou a Grécia militarmente e a Grécia dominou culturalmente. Tanto é que a cultura grega influencia a gente até hoje. Então ele fala, Tertuliano, ora, que há de comum entre Atenas e Jerusalém, entre a academia, falando da academia lá de Platão e Aristóteles, e a igreja, entre os hereges e os cristãos. Nossa formação nos vem do Pórtico de Salomão. Ali nos ensinou que o Senhor deve ser buscado na simplicidade do coração. Você já ouviu alguém falar isso? Quando você começa a falar muito de teologia, muito de doutrina, não sei o quê, fala, não, você está viajando muito, Deus tem que ser buscado na simplicidade do coração. Não está errado, mas tem certas situações que você precisa ter a simplicidade do coração, mas você precisa desenvolver um pouquinho argumentos sólidos para debater com pessoas. Então, faz parte, a gente tem que servir a Deus com tudo, com a simplicidade do coração, mas com a mente também. Então, mas ele fala, reflitam, pois, que os que andam propalando o seu cristianismo estoico, isso aqui era uma das vertentes lá da filosofia grega, o estoicismo, ou platônico, aliado a Platão. Então, ele fala, não dá para conversar com a filosofia grega, eles são de uma raiz, a gente é de outra. Pode passar. Esse aqui já é uma confissão, não sei falar esse nome aqui, não, mas são dos anabatistas, já lá na época da Reforma, uma galera muito radical também, que pregava uma separação completa do mundo, entre aspas. Não existe nada mais no mundo, em toda a criação, de que o bem e o mal, crentes, incrédulos, trevas e luz, os que estão no mundo e fora do mundo, os templos de Deus e os ídolos, Cristo e Belial, e nenhum deles poderia ter comunhão um com o outro. Então, assim, tudo que lembra a cultura não presta. A gente não tem que ter relação nenhuma com a cultura. Essa é a perspectiva do cristão contra a cultura. Alguma dúvida até aí? Eu vou passar um pouco rápido, assim, porque isso aqui é só uma ilustração, mas é prático isso, porque você vai lidar com pessoas na rua assim. Fala, não quero saber disso, não. Não tem nada... Ou uma coisa que eu acho um pouco incoerente, vocês sabem que às vezes eu gosto de trazer um ritmo brasileiro. Né? Semana passada a gente ministrou uma música em baião, reggae não é um ritmo brasileiro, mas a gente faz também reggae, e eu tenho vontade de fazer outros ritmos, assim, porque o ritmo não é do diabo. A gente fala, não, esse ritmo é de Deus, não. Só que aí toca rock na igreja. A origem do rock é totalmente de rebelião, de rebeldia. Se for ao blues, tinha uma questão de protesto, de lamento. Mas, assim, se você só pelo ritmo é do diabo, isso é complicado. Então, tem gente que repele certos ritmos na igreja. Claro que a gente tem que ter bom senso sobre isso. Né? Teve uma igreja que o pastor botou uma bateria de escola de samba no púlpito e botou a galera para tocar. Aí parece que você está fazendo um carnaval na igreja. Né, e eu achei aquilo muito, muito insensato. Se você fizer um louvor e botar um monte de gente tocando bateria, eu não vejo problema se o louvor estiver cumprindo o seu papel dos irmãos cantando. Mas fazer uma apresentação de bateria de escola de samba na igreja, eu acho que não convém. Mas, então, esses irmãos, quem tem esse pensamento, radicaliza. A gente não tem que ter diálogo nenhum com a cultura. Tudo que cheira a cultura não é de Deus, a gente não tem que se envolver. Pode passar. Esse é o Cristo contra a cultura. A segunda visão que aquele autor, o Richard Niebuhr, apresenta é o que ele chama de Cristo da cultura. Aí está escrito aqui, eu vou ler que a letra pequenininha. Saúdam a Jesus como o Messias da sua sociedade, o cumprimento de suas esperanças e aspirações, a perfeição da verdadeira fé, fonte do seu espírito mais sagrado. Procuram manter a comunhão não só com os crentes, mas também com os incrédulos. Eles não sentem nenhuma grande tensão entre a igreja e o mundo, as leis sociais e o evangelho. Qual o perigo aqui? Alguém consegue enxergar um risco aqui? Ou não tem problema? Não, a gente tem que se relacionar com os incrédulos, não tem nenhuma tensão entre crente e não crente. Exatamente. Vou pedir ao César, o Diácono César para pegar o microfone e eu pegar outro aqui para a gente poder ouvir melhor. Isso. O Luciano resumiu bem. Você está trazendo o mundo para a igreja porque não tem nenhuma tensão. Essa discussão foi que rolou 15 dias atrás, com aquela música do Marcos Telles, Aue, não sei o quê. Ele segue nessa linha aí. E ele dá sinais de ir além, de estar meio que partindo para um sincretismo mesmo, um negócio barra pesada. Mas eu não sei se posso chamar ele de irmão, mas por enquanto vamos chamá-lo de irmão. Até porque ele tem um sermão musicado que eu acho fantástico, chamado Amado Timóteo. Mas ele pode ter feito boas obras, como Kleber Lucas tem músicas lindíssimas e hoje está apostatou da fé. Mas é um exemplo de alguém... Isso está acontecendo agora, essa discussão. A gente falou 15 dias atrás, isso está no calor do momento.
tem essa visão aí. Não tem que ter nenhum problema, não. A gente se mistura com a cultura e é assim que a gente vai anunciar o evangelho. Pode seguir. Ó, o que ele diz aqui: os cristãos tendem a ver na sociedade a realização das propostas do cristianismo, desfrutando de íntima relação com as estruturas culturais, num processo de aculturação, isso é, de imposição cultural. Apesar das objeções que são lançadas a essa posição, especialmente por ter sacrificado, que é o que o Nelson estava falando, sacrificado o que é essencial no cristianismo. Apesar disso, ela tem sido influente na história da igreja. Por quê? Quando você quer se aculturar, quando você quer se misturar com a cultura, você fatalmente acaba sacrificando coisas que são essenciais para a nossa fé. Aí ele continua aqui, dando alguns exemplos dos gnósticos lá no século III, Abelardo de Paris, e dos teólogos liberais. Quem gosta de estudar um pouquinho de teologia, a galera que está entrando no IBRMEC, ou já fez, ou está fazendo, né, vai ouvir ou já ouviu bastante sobre o liberalismo teológico, que começou questionando a inerrância, a autoridade da palavra de Deus e abriu a porta para toda sorte de bizarrice. Refletem essa posição de como a palavra de Deus não é tratada como uma autoridade. Isso é um problema que hoje em dia está muito presente nas igrejas, mas está disfarçado. Esse próprio problema que eu falei há pouco do seeker sensitive, sensível aos que buscam, do Rick Warren e outros que trazem essa ideia, acho que Bill Hybels também tem essa visão, tem uma influência desse liberalismo lá no escondido, que é o seguinte: não, a Bíblia é muito radical, muito dura, mas a gente tem que dar uma flexibilizada para atingir as pessoas, para as pessoas se sentirem bem, acolhidas. Não é que a gente não vai acolher, não vai amar as pessoas, mas a gente tem que também pregar a verdade para levar a salvação, senão a gente está levando as pessoas para o inferno. Agora, olha uma coisa chocante dessa aqui. Isso aqui, às vezes, a gente pensa, isso é muito teórico, isso aí não tem efeito nenhum. Mas olha só o que o Franklin Ferreira diz aqui. No século XX, a igreja evangélica na Alemanha, por influência desse entendimento de se misturar com a cultura, assumiu-se como igreja do Reich, né, que é o terceiro Reich, que era a ideologia, por assim dizer, de Adolf Hitler. Olha que foto chocante essa daqui. Ó. Kirche é igreja em alemão. Então, Igreja de Santa Maria, não sei se Maria é Maria. Uma igreja, que símbolo é aquele lá, do lado esquerdo? É o quê? E a suástica é o símbolo do? Nacional-socialismo, né? Socialismo. Aí pula. Cadê o microfone? Nazismo, na realidade, é uma sigla em alemão. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Ou seja, o PT da Alemanha. Mas é a sigla. O Xandão de bigodinho. O regime mesmo é Nacional Socialismo Alemão, que era diferente do Nacional Socialismo Italiano, que é o fascismo. Sim. Que, na realidade, era Nacional Socialismo e do soviético italiano. Stalinista, que matou milhões de pessoas, ou o chinês, né, lá que matou milhões de chineses. Só para, rapidinho, não vou, rapidinho. Inclusive, na época da Alemanha, alguns pastores teólogos aderiram a isso e outros foram contra. Dá um exemplo maior. Karl Barth. Ele foi contra isso, ele teve que fugir para os Estados Unidos e brigou com um amigo dele, que era o Annie Brune, porque era a favor do nazismo, se colocou pró-nazismo. Isso é muito perigoso, gente. Isso parece meio teórico, mas olha que ponto chega. Isso é a entrada na igreja. O pessoal está entrando na igreja. E ali, tem alguma coisa escrita em alemão que eu não sei, mas o símbolo da suástica. Então, a pessoa está validando um governo cruel, tirano, que foi o governo liderado por Adolf Hitler, e a igreja de mão dadas com isso, porque achou que a igreja tem que participar da cultura de uma forma irrefletida. Marquinhos. Pastor, mas isso aí, acredito que deveria. Eles impõem a lei deles para o povo, né? E aí daquele que falasse o contrário, né? Eu acredito que isso não veio, o povo veio aceitar com a sua vontade realmente. Foi o cara lá que não, tem uma imposição, sim, mas tem pastores que aceitaram. Teve gente que aceitou. E qual era uma das maiores estratégias? A gente vai ter aulas sobre política, a gente pode voltar nesse assunto para a gente não se perder aqui. Diante de tudo que eles viram e aconteceu. Mas tem muita coisa que apareceu depois.
Agora, qual era uma das principais armas do nazismo? Vou até beber água. Não tinha, mas você está falando que não tinha internet, mas ele viu que os próprios parentes sumiu. Ó, mas a aula de política vai ficar depois. Só deixa a briga para depois. Mas só uma para a gente refletir, que isso está presente. Se você abrir teu celular aí no YouTube, está presente lá no Instagram. Qual foi uma das principais armas de divulgação, disseminação e conscientização de que o nazismo era bom do governo de Hitler? Hã? A imprensa faz o quê? Não, ela falou a palavra. Propaganda. Se você for, de curiosidade, não agora, por favor, preste atenção na aula, mas depois, se você quiser botar lá no Google assim, propagandas comunistas, propagandas soviéticas, você vai ver imagens belíssimas, assim, muito bem desenhadas, valorizando a Revolução Russa, valorizando não sei o quê. Então, os caras são bons de marketing e de propaganda, e isso é feito até hoje. Então, esses ditadores, tem gente que resiste, tem gente que se aliança, sabe que é ruim, mas se aliança para se dar bem, e tem gente que vai na ingenuidade mesmo, porque a propaganda é muito forte. Então, assim, te vendem um peixe que o negócio é bom. E está no DNA dos regimes ditatoriais, a propaganda. Você faz a cabeça do povo, faz um jogo de marketing muito poderoso, e por isso que as redes sociais são uma pedra no sapato dessa galera. Porque antigamente, as redes sociais, todo mundo acreditava no que era dito. Só que hoje você abre lá, aí o governo faz uma propaganda absurda, ou mostra dados que são irreais. O nosso amado presidente gosta de fazer isso. Ele falou recentemente que 90% dos evangélicos são o que mesmo que ele falou? Recebem Bolsa Família. Mas ele mesmo, o Lula, já falou que ele fala esses números assim. Uma vez ele disse que chegou em Paris e falou: tem 33 milhões de crianças nas ruas do Brasil. Mas ele fala porque... Então, ele fala porque ele tem que falar e fala qualquer coisa. Mas de onde ele tirou que 90% dos evangélicos recebem Bolsa Família? Certamente recebem alguns, mas é porque ele fala... Mas isso está dentro de uma estratégia de propaganda. Só que ele fala isso, se só ele tivesse voz, ninguém ia questionar. Só que aí tu pega o teu celular e aparece o cara lá, né? Aqui, ó, dados que não é isso não, tantos por cento que recebem não é 90%, que não sei o que, né? Então os caras ficam chateados, porque a rede social vira uma pedra no sapato de um regime ditatorial, porque atrapalha uma das principais estratégias de fazer isso aqui que a gente está vendo aqui, da propaganda. Né, João? O João concordando lá. Então, assim, por isso que há tanto movimento de regulação das redes sociais, de ser contrário ao discurso de ódio. Existe discurso de ódio de verdade, existe coisas contra a democracia de verdade, mas você trazer um debate saudável e apresentando algo contrário, não necessariamente você está sendo contra a democracia ou querendo destruir o Estado de Direito. Mas a gente vai ter aula sobre política. Mas é só para a gente entender que o negócio, a teoria, às vezes a gente fica, mas é muito na teoria, na cabeça, mas a gente age de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, se o cara acredita que a igreja tem que se relacionar com a cultura de forma tão sem filtro que se associa a um governo déspota como esse, acontece isso aqui. O pessoal está entrando na igreja com a imagem da suástica na porta, e eu acho que isso aqui são soldados alemães segurando ali. Entre a cruz, né? A cruz e a suástica. Mas aqui eles estão botando como se fosse algo que pudesse caminhar junto. E é separado. Eu não sei o que está escrito ali, que está em alemão, mas provavelmente é alguma coisa valorizando o apoio ao governo. Mas vamos seguir aqui. O terceiro elemento, terceira forma de lidar com a cultura daquele autor que eu falei. Cristo acima da cultura. Essa visão não faz a batalha entre Cristo e a cultura, ou seja, tem que optar por Cristo ou a cultura, como a primeira. Ou você é cristão ou você é da cultura. Mas sim vê a batalha entre Deus e o homem, Deus santo contra o homem pecador. Os adeptos enfatizam que Deus ordena a cultura e, portanto, a cultura não é boa nem ruim. Aqui já começa a ficar uma pegada mais bíblica. Eles entendem assim, a questão não é que a gente tem que se isolar da cultura, nem que a gente tem que se misturar com a cultura. A questão é que a gente tem que discernir que o Deus é santo e o homem é pecador. Então, tudo que o homem pecador produz traz a semente do pecado, e tudo que o homem produz à luz da sua imagem e semelhança com Deus traz coisas boas. Então, já começa a ser uma coisa mais interessante da gente pensar. Pode passar. Quando o homem peca, a sua rebelião contra Deus é expressa em termos culturais, reais. Mas isso não significa que a cultura seja ruim.
A cultura, dizem eles, é sustentada por Deus e elas veem a harmonia ou a síntese entre Cristo e a cultura como a melhor maneira de abordar o problema. Então, a gente tem que fazer essa síntese entre Cristo e a cultura e discernir o que a cultura traz de pecaminoso e rechaçar e não aceitar, e o que nós podemos fazer que não traz que não está sendo guiado pelo nosso pecado e que está gerando glórias a Deus. É uma visão um pouco mais interessante que caminha para o que a gente vai ver mais à frente. Pode seguir. Niebuhr, que é aquele autor, observa que eles não podem separar as obras da cultura humana da graça de Deus, pois todas essas obras somente são possíveis pela graça. Porque quem concede dons para comporem músicas, mesmo que não exaltem a Deus, é Deus. Deus que dá sabedoria, dá criatividade para homens fazerem obras que ofendem a Deus. Mas isso é pela graça, que na teologia chama de graça comum. Deus derrama graça comum sobre todos os seres humanos. Todos os seres humanos recebem coisas boas de Deus. Alguns usam isso para glorificar Deus, alguns usam isso para rejeitar a Deus. Mas tudo vem de Deus. E aí você pode enxergar na cultura elementos que, por exemplo, na minha opinião, aí puxando para o meu lado como músico, por exemplo, essa questão dos ritmos. Para mim, um ritmo não traz... Até eu vi uma vez um baterista falando um negócio que eu achei muito doido. Ele falou, não, eu fui lá na África, lá não sei aonde, aí tinha um cara, um feiticeiro, que falou que se você tocar essa célula rítmica aqui na bateria ou na percussão, o demônio é invocado, ele desce. Eu falei, meu Deus, mas é complicado isso, né? Então, eu estou tocando aqui, eu estou tocando, né? Tu está tocando teclado, aí, Anderson, essa frase tu não faz, não. Se tu fizer essa frase aqui, vai vir um diabão aqui, vai no meio do culto. Como assim? A minha visão dualista. Na verdade, Deus concede todas as coisas. Se você for num centro, numa invocação de demônios, o demônio vai estar livre lá para descer. Agora, você está cultuando a Deus, você usa tudo para a glória de Deus. Então, eu fiquei meio... Foi o Aposana, que é um grande baterista aí do gospel. Que ele falou... A célula rítmica. Aí ele falou de ser usado para prostituição, que não sei o quê. Eu creio que isso é usado num contexto de prostituição. Por exemplo, vai no baile funk. Por exemplo, eu falo de ritmos, mas eu tenho dificuldade do funk na igreja, porque o funk ele é um ritmo que é muito associado à prostituição. Mas, na nossa cultura, por exemplo, eu fui uma vez em Campina Grande, eu preguei na Nova Vida de Campina Grande, e o Maurício Barbosa estava lá, a gente tocou um baiãozinho, tipo a gente faz na igreja. O pessoal ficou meio assim, por quê? Campina Grande, né, irmã Fátima? Tem o maior São João do mundo, fica brigando com uma cidade lá, acho que é Caruaru, né? É o maior São João do mundo. Então, lá, eles ouvem forró, já dá uma reagida. E para a cultura deles, o forró está muito associado à dissolução, ao pecado, não sei o quê. Mas o problema não é o ritmo. O problema é a cultura que usa aquele ritmo, que Deus inspirou os homens a criarem, para promiscuidade, para tudo que é pecaminoso. Então, essa visão eu acho interessante. Tipo assim, já começa a ver um pouco assim, não, o problema não está na cultura, o problema está no homem pecador que faz uma cultura pecaminosa. Vamos seguir. Esse é o conceito católico medieval, influenciado por Clemente de Alexandria e Tomás de Aquino, que foi um dos principais pensadores católicos, que busca uma unidade entre o cristão e a cultura, onde toda a sociedade aparece hierarquizada. Aí começa a ter um problema que o pensamento tomista, de Tomás de Aquino, ele faz uma hierarquia, ele separa de uma forma muito artificial a cultura. Então, a gente não curte muito essa visão, a gente vai ver a visão que a gente se identifica mais, mas é uma visão presente na história da igreja. Pode passar. Na Idade Média, o ensino eclesiástico alcançou quase todos os aspectos da sociedade. A cultura cristã afetou todo o Ocidente. Suas práticas religiosas formaram um calendário. Até hoje, o calendário é influenciado pelo cristianismo. Seus rituais marcam momentos importantes, batismo, confirmação, casamento, ordenação. E seus ensinamentos sustentavam crenças sobre moralidade, significado da vida e vida após a morte. Então, essa galera pensando assim, não, Cristo está acima da cultura, e o problema é o pecado, a gente vai influenciar a cultura com os princípios de Deus, e houve o que foi chamado de cristandade, uma cultura cristã muito influente pela Igreja Católica, na Idade Média, e ali um pouquinho antes da Reforma Protestante. Vamos seguir. Estou passando um pouco rápido, mas se alguém quiser perguntar ou acrescentar alguma coisa. E aí vimos essa, Cristo contra a cultura. É o cara que entende que não tem diálogo nenhum com a cultura. A cultura é do diabo e nós somos de Deus. O Cristo da cultura, ele se mistura com a cultura sem refletir e acaba gerando problemas. Cristo acima da cultura. Cristo está acima da cultura, ele influencia a cultura e a gente deve influenciar a cultura como cristãos, mas fazendo uma certa hierarquia. Agora, esses dois últimos para a gente concluir. Cristo e cultura em paradoxo. Pode passar. Enquanto os membros desse grupo querem manter fidelidade a Cristo e responsabilidade pela cultura, tipo o anterior, do guarda-chuva, eles creem que essa cooperação não é um equilíbrio, união feliz com o grupo Cristo acima da cultura. Porque o Cristo acima da cultura, esse grupo vê que é assim, uma coisa meio light, assim, a gente vai influenciar a cultura, mas essa galera já vê assim, mas
tem a espadinha ali, é na base da pancada. A gente vai ter que brigar para a gente trazer uma cultura cristã, influenciar a nossa sociedade e trazer uma cultura cristã. Vai ter embate. A coisa não vai ser light, não. Vai ser uma coisa mais agressiva. Pode seguir. Ao lado da cooperação de Cristo e da cultura, eles enfatizam um paradoxo. O que é um paradoxo? Quem pode definir paradoxo aí, rapidamente? São duas ideias que se opõem. Então, são duas coisas diferentes. Um paradoxo severo, onde existe um conflito entre Cristo e a cultura devido ao pecado na cultura. Na relação de Cristo com a cultura, vemos pecado e graça. Então, aqui já é mais interessante. Ele fala, realmente, Cristo está sobre tudo. E o problema da cultura não é que a cultura é do diabo e tem que se isolar da cultura. Mas também a gente não pode se misturar com a cultura, porque o pecado está lá. Então, a gente tem que influenciar a cultura. Mas tem uma batalha nesse caminho aí, porque a gente está numa guerra. Então, não sejamos ingênuos de achar assim, não, a gente vai influenciar a cultura e todo mundo vai achar maravilhoso o cristianismo se influenciar na cultura. Fala, Carlinhos. Dela. Exatamente. Porque se você estiver dentro da cultura, você vai cair no segundo ponto ali, você vai virar uma mistura. É igual quando você vai fazer um bolo, mistura tudo e some os ingredientes ali no meio. E vai ter uma batalha, não tem como. Está tendo todo esse debate aí da escola da Acadêmicos de Niterói, daquela questão, não só pelo viés político, mas pela forma como os evangélicos foram apresentados. Então, vai gerar uns embates aí para a gente se posicionar. E quem na história da igreja, vamos ver quem está mais ligado em história da igreja aí, especialmente no período da Reforma, foi um homem muito ligado em combate. Um reformador muito combativo, assim, muito brigão. O próprio. Pode passar. Vai estar mais à frente. A posição associada a Martinho Lutero e esse filósofo Kierkegaard. Essa posição mantém o entendimento bíblico da queda e da miséria do pecado e o chamado para se lidar com a cultura. A relação do cristão com a cultura é marcada por uma tensão, uma briga dinâmica entre ira e misericórdia. Um cristão, ao mesmo tempo, cidadão de dois reinos, está debaixo do governo peculiar de cada um. Essa história dos dois reinos é muito presente no pensamento de Martinho Lutero. A gente está no reino de Deus, mas a gente está brigando porque a gente também vive no reino do mundo. Nós somos cidadãos de dois reinos. Pode passar. E aí está Martinho Lutero, brigão, brabo. Lutero enfatizou esse tema em sua doutrina dos dois reinos. Olha que interessante que ele fala. A sua mão esquerda, terrena, segura a espada do poder no mundo, enquanto a mão direita, celeste, segura a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então, numa mão, a espada terrena do mundo e na outra mão, a espada da palavra de Deus. O espiritual e o material. Quase um dualismo. Assim, você vive em dois reinos, o reino de Deus brigando com o reino desse mundo. O cristão permanece livre em sua consciência, cativa a palavra de Deus. O cidadão é chamado a obedecer às ordens e obrigações dos reinos terrenos. Então, você é um cidadão que vive nesse reino e obedece às suas leis até certo ponto, mas você é um cidadão do reino de Deus cativo à palavra do Senhor. Então, essa já é uma visão mais interessante, embora o Lutero tenha muito essa visão do embate, do conflito e essa ideia dos dois reinos. E aí chegamos à última. Cristo, transformador da cultura, que é como se fosse um cálice da água transformando em vinho, ou seja, o cristão agindo para que a cultura pecaminosa se transforme mais alinhada com a palavra de Deus, embora não tenha uma visão romântica, utópica, de que a cultura vai ser totalmente resolvida, ou totalmente afinada com as coisas de Deus, porque a gente vive ainda com a influência do pecado, do diabo, no mundo. Pode ser descrita como conversionista. O que é isso? Tem uma visão mais esperançosa para a cultura. A convicção teológica vem de aceitar a Deus como Criador. Deus é o Criador, que nem eu falei dos ritmos. Os ritmos foram criados por Deus e o homem criou a partir da sua criação como um ser à imagem e semelhança de um Deus Criador. Sobre a cultura humana, eles creem que pode ser transformada a vida humana para a glória de Deus através da graça de Deus. Isso aqui está muito presente no pensamento de João Calvino e dos puritanos. Você deve viver para a glória de Deus e usar tudo que você tem para que Deus seja glorificado através da cultura e de tudo que você produz. Pode passar. Na prática, essa visão significa que atuamos na cultura para o seu melhoramento, porque Deus, de fato, teve alguma ação na criatividade e foi bom. Então, o cristão ele é um agente, assim como Jesus fala no Sermão do Monte, do sal, que é um agente conservador e do alimento, e a luz que dissipa as trevas. O cristão ele age na cultura e deve agir para um melhoramento, para a cultura ser menos hostil às coisas de Deus. Pode passar. Aí do Franklin Ferreira, sem desconsiderar a queda e o pecado, ou seja, sem ter aquela visão romântica de que a gente vai resolver todos os problemas porque o pecado ainda está no mundo. Mas enfatizando que no princípio a criação era boa. Lembra, quando Deus criou,
ele ia criando e ia falando, isso é bom. Aí quando criou o homem, ele falou, isso é... Quem falou? Carlinha? Isso é... Quando criou o bom... Tudo que ele criou, ele falou que era bom. Quando criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, ele falou que era muito bom. Afirma que o objetivo da redenção é a salvação do indivíduo, mas também a cultura deve ser levada cativa ao senhorio de Cristo. Então, o propósito redentivo do Senhor é salvar indivíduos e criar um povo para si. Mas a gente deve influenciar a cultura. Isso é uma coisa, irmãos, que eu via muito quando eu trabalhava no Geração Ação. Eu fiz vários encontros sobre temas diversos, sobre sexualidade, fizemos ações evangelísticas, viagens missionárias, mas a gente fez muito também encontros sobre vocação. Eu falava muito para os jovens, a gente precisa que os nossos jovens estejam sendo influentes na cultura. A gente precisa de jovens, né, que por exemplo, para usar o exemplo das 3 irmãs ali, a gente tem as 2 filhas de Francisco e tem as 3 irmãs. Uma na área da enfermagem, uma professora e outra advogada. A gente precisa de cristãos na área da saúde, a gente precisa de cristãos na área da educação, e a gente precisa de cristãos na área do direito. Para citar 3 exemplos apenas. A gente precisa de cristãos militares, a gente precisa de cristãos em todas as esferas para influenciar a cultura, não para resolver todos os problemas, mas para influenciar a cultura. E a gente falava isso muito para os jovens, siga a sua vocação que Deus te deu, né, que tem muita gente que pensa, eu tenho que trabalhar na igreja, tenho que ser pastor. Tem pastores que serão tempo integral, como eu mesmo sou hoje, pelo menos por enquanto, não sei se em algum momento eu vou voltar a trabalhar com engenharia ou com música para complementar minha renda e fazer tempo parcial, se for necessário. Paulo uma vez voltou a trabalhar com tendas, amém, mas assim, tem gente que tem essa visão meio, eu vou trabalhar na igreja. Tem gente que trabalha na igreja, mas a gente pode ser ativo na igreja e ser ativo onde Deus nos colocar, seja em qual área for. Então, Agostinho, Calvino e John Wesley são alguns dos que entenderam que os cristãos são agentes de transformação da cultura, afirmando que, por mais iníquas que sejam certas instituições, elas não estão fora do alcance da soberania e da graça de Deus. Então, por mais que a gente vive uma cultura muito iníqua, muito pecaminosa, nós podemos agir como agentes transformadores da cultura, influenciando para a glória de Deus. E aí é uma frase de um grande pensador, né, pode passar, Abraham Kuyper, que diz, nenhuma só área de nosso mundo mental deve ser hermeticamente isolada do resto, ou seja, está separada do resto. E não existe um só centímetro, né, em inglês é 1 polegada quadrada, de toda a esfera da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano, sobre tudo não exclame meu. O que é Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro da Holanda, um homem brilhante, um pensador cristão muito influente, está querendo dizer, Cristo é soberano sobre tudo. Não tem nenhuma área que Cristo não reclame para si, como ele diz ali, e fale, isso é meu. Então, Cristo não tem que ser soberano somente na igreja, somente no culto, somente quando a gente vai evangelizar, somente quando a gente tem a reunião de oração, como tivemos ontem. Cristo é para ser soberano sobre tudo. E os cristãos têm que anunciar a soberania de Cristo sobre tudo, sobre os negócios, sobre as profissões, sobre tudo que você faz. A manicure, a cabeleireira, quando está ali, né, glorificar a Cristo naquele ambiente, viver ali para a glória de Deus. Então, onde você estiver, e aí ele continua, pode passar. Aí ele faz essa visão das esferas, que aqui está como um gráfico. Deus está acima de tudo, do Estado, da família, da escola, das artes, da igreja e do trabalho. Você vê que a igreja está dentro de um pacotinho, junto com outras coisas. Então, Deus é soberano não só sobre a igreja, mas sobre o Estado, sobre a família, sobre a escola, sobre as artes, sobre o trabalho e sobre a igreja. Essa visão da sociedade não se centraliza no indivíduo nem na instituição, mas na soberania de Deus sobre as esferas da criação, que é um termo que o Abraham Kuyper usava muito, nas quais diferentes instituições estão debaixo do reinado de Deus. Então, Deus é soberano sobre tudo. E a gente, como cristão, tem que proclamar isso e viver isso. Na segunda-feira, né, no domingo, no culto, servindo na igreja, ou cultuando a Deus com os irmãos, ou as duas coisas. Mas na segunda-feira, de manhã no seu trabalho, na terça-feira, fazendo alguma atividade, com a sua família durante a semana, no sábado, em lazer em família. Cristo é soberano sobre tudo, em todo o tempo. Pode passar. E aí fechamos esses 5 pontos que aquele autor nos apresenta. Cristo contra a cultura, que é o mais combativo, assim, Cristo e a cultura não tem relação nenhuma. Cristo da cultura misturou, e aí o risco é muito grande de abandonar elementos fundamentais do cristianismo e se acomodar à cultura. O Cristo acima da cultura, que vê Cristo acima, mas não enxerga muito bem a batalha que é entre os 2 reinos, que o Cristo e a cultura em paradoxo, que é aquele de Martinho Lutero, por exemplo, vê melhor, que é uma batalha, uma guerra. E o Cristo transformador da cultura, que é dessas 5 a que a gente mais se identifica até pela nossa veia reformada. Né? Você viu João Calvino ali,
e os puritanos tinham muito dessa visão também, tá? Porque foram muito influenciados pelo pensamento de Calvino, de que a igreja ela deve ser um agente transformador da cultura, sabendo que a gente não vai cristianizar a cultura, ou que a cultura vai se tornar isenta do pecado. Não tem como. A cultura continuará influenciada pelo pecado, mas ela pode ser mais hostil a Deus ou menos. Na minha opinião, nossa cultura hoje é muito hostil a Deus. Falei esses dias que, não sei se foi Netflix, eu não assino esse negócio, mas apareceu lá na televisão, em um chamado de umas séries, não sei se é série ou filme, mas, cara, é violência explícita, um elemento de niilismo. Niilismo é uma filosofia associada a Nietzsche, que diz que a vida não tem propósito. E tem muito de niilismo nas coisas que as pessoas assistem hoje e acham que não tem propósito, a vida é para ser vivida naquele momento, acabou. Prostituição, falei de uma série lá que eu vi que o cara muito rico, com a esposa, com um filho pequeno, aí vai trabalhar uma babá jovem, você já começa a sentir que o negócio não vai acabar bem. Eu não vi nem... Isso era só o chamado, e eu já saí do chamado que eu vi que o negócio ia acabar mal, com pornografia, tudo mal. E os cristãos estão absorvendo isso numa boa, achando que isso é só cultura. Não é. Ali há elementos do pecado que a cultura está exaltando e que são ofensivos a Deus. E se você botar isso dentro da tua casa, você está abrindo a sua mente para achar que o pecado é normal. E muitos cristãos estão cedendo ao pecado por causa disso. Começa assistindo uma série que tem sexo explícito. Ah, mas eu estou com a minha esposa. Mas você está cedendo à pornografia, ao uso de pessoas que usam o seu corpo, que deveria ser para glorificar a Deus, para prostituição. Ah, mas eles não são cristãos, mas você está consumindo isso. Então, assim, a nossa cultura é muito complicada. E a gente tem que andar com um alerta bem ligado. Agora, como cristãos, a gente pode influenciar a cultura. Mas não vai deixar? Não vai deixar de existir filme pornográfico? Não vai deixar de existir prostituição? Não vai deixar de existir. Mas isso vai estar menos explícito na cultura e quem quiser vai ter acesso. Quando eu era criança, morava aqui no Anil, as bancas de jornal vendiam revista pornográfica, mas só para maiores de idade. E tinha aquela tarja na frente, né? Aquela tarja preta para isolar. Hoje em dia, qualquer um com celular acessa toda pornografia, toda porcaria. Então, assim, a gente precisa ser um elemento influenciador da cultura, sabendo que os homens vão continuar, o carnaval vai continuar, a imoralidade, a promiscuidade vai continuar, mas isso não vai ser aceito como algo bom na cultura. Isso vai ser aceito como uma ofensa a Deus. E quem quiser viver isso, vai viver e está caminhando para o inferno. Na Apocalipse fala, o santo continua a santificar-se, o imundo continue na sua imundície. Tem gente que vai continuar na imundície. Mas nós, como cristãos, falamos, isso aí é ofensivo a Deus, influenciamos a cultura para não deixar passar o boi e a boiada de toda sorte de imoralidade. Pode passar. Aí só algo que a gente vai ver um pouquinho semana que vem, esse autor que é brilhante, D.A. Carson, nesse livro Cristo, ele escreveu um livro questionando o livro do Niebuhr, Cristo e Cultura, uma releitura. Ele faz uma releitura dessa tipologia, desses 5 pontos que eu apresentei aqui, e mostra que as 5 opções apresentadas são reducionistas. Eu li esse livro, ele é denso, é pesado, mas é muito interessante. Ele propõe uma solução a partir de pontos decisivos do enredo bíblico, como a queda, o chamado de Abraão, a vinda do Messias, sua morte e ressurreição, segunda vinda e a dádiva do Espírito Santo. Isso aqui que na teologia é chamado de teologia bíblica. Então ele pega aquilo que a gente acabou de ver e faz uma leitura mais alinhada com uma visão da teologia bíblica. Pode passar. O autor argumenta que somente quando todas as categorias bíblicas são consideradas simultaneamente, é possível contribuir para o entendimento correto da cosmovisão, da visão de mundo cristã, e suas implicações na relação diária do cristão com a política, as artes, a educação e todas as demais áreas da cultura. Então você pergunta, mas por que você falou aquilo tudo se você vai falar de um cara que não concorda com o que ele falou? Porque eu acho muito didático o que a gente viu até aqui. O que aquele autor apresentou é muito didático. Você entender que as pessoas se relacionam com a cultura ou brigando, rechaçando tudo, a cultura não presta, ou se misturando com a cultura, ou vendo Cristo acima da cultura, mas não vendo o embate que tem, ou vendo o embate que tem, mas vendo o cristão como um cidadão de 2 reinos, do reino do céu e do reino da terra, ou vendo o cristão como um agente transformador da cultura, que eu acho que é a visão mais correta. Mas essa divisão muito bonitinha assim, não reflete muita realidade, e o D.A. Carson faz essa observação que eu quis trazer para os irmãos. Tem uma galera aqui mais interessada, de repente vai pesquisar isso e fala, mas tem um autor lá que questiona isso. Realmente, eu sei que esse autor questiona isso, a gente vai ver um pouco do pensamento dele ainda também. Mas é bem didático você entender como alguns enxergam a cultura. E aí chega no que eu falei no início. Por isso que eu não quis chegar e logo falar, crente pode fazer tatuagem? Não pode. Crente pode pintar o cabelo? Não pode. Crente pode botar piercing? Não pode. Crente pode usar roupa assim ou assado? Ou não pode. Porque a gente primeiro tem que entender como a igreja se relaciona com a cultura na história. É uma relação tensa. Você vê quantas visões diferentes, quantos homens
eu citei aqui, que tem uma visão diferente dessa relação com a cultura, e como a nossa cultura está corrompida, para a gente chegar e pensar como lidar com essa cultura e como lidar com essas questões mais pontuais. Tranquilo? Fechou aí, né, Júlia? Podemos concluir? Partir para a reunião com os pais? Então, semana que vem, se puder, esteja conosco. Convide irmãos para estarem com a gente e fale para ele, o pastor ainda não falou se crente pode usar tatuagens. Estou doido para saber, mas a gente vai discutir isso depois que a gente deu uma... É igual uma casa. Eu falei da torre, que Jesus fala do discipulado, e eu, como alguém que trabalhou com engenharia há muitos anos, você tem que fazer os fundamentos, tem que ter uma base sólida para você fazer depois os acabamentos. Então, a gente vai chegar no acabamento da casa, mas vamos fazer um fundamento mais sólido para a gente entender de forma mais consistente esse assunto que é polêmico, e vocês que quiseram que a gente falasse sobre isso na nossa enquete, e eu acho muito interessante falarmos, para a gente chegar nesses pormenores, nessas questões, que a teologia chama de adiáforos, que são questões menores que permitem opiniões diferentes. Amém? Vamos orar para encerrar, e eu vou passar a bola para o pessoal da escolinha para encerrar, para a gente seguir para a reunião com os pais. Vamos orar, então. Pai amado, Pai bendito, eu te agradeço por essa manhã, Deus, pela oportunidade de nos reunirmos e debatermos e aprendermos juntos sobre assuntos relevantes como esse da relação do cristão com a cultura. Pai amado e Pai bendito, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, ao entrarmos em assuntos mais sensíveis, como questões de costumes, que o Senhor nos dê humildade e sabedoria, e que possamos juntos buscar sermos agentes transformadores da cultura em que estivermos, sem termos a ilusão de que vamos transformar o mundo, pois essa transformação só se dará na volta do Teu Filho, mas sendo ativos, influenciadores, como cristãos fiéis ao Senhor, para que a Tua glória se manifeste entre nós. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.